10 horas com 8 minutos, 10 e 8. Você está com a Tupã, o programa Variedades nesta manhã de quinta-feira, dia 10. Um oferecimento de farmácias associadas aqui, você tem amigos. Farmácias associadas em Tupã, farmácia econômica. Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Estara para Tupã, Ciretã e região. Orgulho de ser brasileira. Delta Sul, a alegria do Natal já está na Delta Sul. A gente compra agora e começa a pagar só no ano que vem um roupeiro 4 portas e 2 gavetas por R$ 28,90 mensais na Delta Sul. Bom, nós estamos recebendo na manhã de hoje a visita da Anclare Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais do Tupã-Ciretã. A Anclare nos solicitou um espaço porque ela colocou aqui na sua solicitação, gostaria de ampliar as informações sobre assuntos que envolvem a municipalidade, né, e especialmente os servidores públicos do município de Tupã-Ciretã. Claro que ela representa os servidores associados, mas isso tem influência em todo o servidor que atua junto ao município de Tupã-Ciretã. Ela comentou aqui que gostaria de trazer algumas posições com relação a funções gratificadas, a retirada dessas funções, questão envolvendo a licença-prêmio, o fundo e alguns outros assuntos ligados ao servidor municipal de Tupã-Ciretã. Anclare Cardoso, bom dia. Como é que está, Anclare? Tudo bem? Tudo bem, Miguel. Bom dia, rádio ouvintes. Anclare, você nos trouxe aqui 3 temas que gostaria de falar. E o primeiro que você cita é a questão da função gratificada ser retirada. Há alguma ação do Executivo no sentido de retirada de funções gratificadas junto a servidores municipais, é isso? Sim. Semana passada, muitos colegas procuraram o sindicato, porque essa função gratificada, se as pessoas não sabem, é assim, você presta um concurso público, tá? E aí você tem essas atribuições do seu concurso público. Quando você faz, além da sua atribuição, quando você assina um documento público onde ele leva o teu CPF, e aonde tem uma portaria para que você receba essa função gratificada, esse FG, é porque você está fazendo algo além e você tem uma responsabilidade maior do que o seu cargo, né, de concurso. Por medidas de contenção, que foi dito aos colegas, todos eles ficariam sem. Como se uma portaria, né, um decreto pudesse simplesmente acabar com uma portaria, né, porque tudo tem que passar, né, pelo fiel da balança. Agora, me chegou também, antes de eu entrar para cá, que alguns ficariam porque se negaram de desenvolver esse trabalho se não recebessem essa GEF. Bom, eu já tinha dito para eles que não o fizessem. Que eles, se quisessem, seria problema deles, né? Fazer de bom grado, ir lá e fazer. Por que não? Porque a partir do momento que o prefeito quer cortar despesas em cima do servidor e não enxuga a máquina, não retira CC, não revê secretarias, não tem como. Né? Porque assim, tu tem que partir de uma economia com aquilo que tu tem externo, para depois chegar no interno. O que são o externo? Tudo aquilo que tu pega durante aquele tempo que tu está. Tudo aquilo que tu contrata de fora. Que são os seus CCs, que são aquelas pessoas que te trazem consultoria, né? Tudo aquilo. Você começa a enxugar a máquina por ali, pelo externo. Agora, tu começar a fazer uma coisa às avessas, tirar do servidor, né, de quadro estável, que está lá com responsabilidade de assinar um documento, né, é um erro. E é um erro gravíssimo. Tá? Questão também que daí pode... mas está faltando dinheiro, isso aqui. Desde 2013 nós estamos batendo nessa tecla. Vai faltar dinheiro, sim. Cabe a cada ente se organizar. Nós não podemos mais admitir que as pessoas venham, se candidatem a ser prefeitos, se candidatem a ser governadores ou presidente da República com a mesma cantilena de que não se tem dinheiro. Deem um jeito. Revejam suas posturas, façam uma economia, sugiram outras coisas, vão buscar incentivo fora, vejam aqueles municípios que estão dando certo, vejam o estado do Espírito Santo, que é um estado positivo. Não fiquem na agrura de dizer que fulano deixou dívidas, que Beltrano deixou dívidas, quando se está se endividando muito mais os municípios e muito mais o estado, pela falta de gestão. Chame o funcionalismo, converse com o funcionalismo, converse com uma sociedade, tragam lisura e transparência nos seus atos. Agora, é como eu falei para o prefeito, e a gente sempre teve essa conversa. Não me cause problemas, não te causarei problemas. Né?
E ele sempre disse, tu faz a tua parte e eu faço a minha. E a minha parte é defender os meus colegas. É defender. Quer dizer, você está levantando a questão da função gratificada, que segundo a posição do sindicato, pelo que você está colocando, não pode ser retirada desde se o funcionário continuar a exercer aquelas atividades além do que ele foi concursado, o que o concurso estabelecia. Ela pode ser retirada se o servidor parar de exercer as atividades acima do concurso. Aí não há nenhum impedimento legal. Porque assim, ó, se você tem um FG para uma determinada função e uma determinada secretaria, é porque você necessita daquele trabalho naquela secretaria. Como é que você vai simplesmente tirar aquela função gratificada? Então quer dizer que aquele trabalho não se faz mais necessário? Aquele trabalho não vai ser mais feito? Quem vai assinar aquela documentação? É nesse tocante. Agora, se o servidor quiser fazê-lo, né, sem receber, ele pode, sim. Ele pode. Mas ele tem todo um a mais, né, que ele vai acarretar da sua função inerente ao concurso. É nesse tocante. Só que eu não acho justo quando tu volta de uma campanha e tu não enxuga a máquina e tu traz para dentro da municipalidade, para dentro da prefeitura, os teus mesmos CCs que se retiraram para concorrer, e aí você quer fazer economia em cima de um FG, que hoje gira em torno de 60 mil reais, né, por mês, sendo que tem contratações que giram 65, sendo que aí que eu cheguei, né, e pedi essa informação, que é para o controle interno, na pessoa da Rúbia Seolim, né? Quantos contratos tem na prefeitura, quanto se gasta com CCs e secretários, quanto está se gastando com assessoria externa, quanto está se gastando com fornecedores e quanto que é a folha líquida e a folha bruta. Você solicitou, você formalizou essa informação, esse questionamento? Sim. Semana que vem estarei com ela em mão, porque dia 18 nós temos uma reunião sobre isso. Então, assim, ó, já causou toda aquela polêmica da licença-prêmio. Não vou pagar, tudo bem, é um prêmio, você pode pagar lá na aposentadoria, tudo bem, é um prêmio. Até aí tudo bem. Aí daqui a pouco estoura a questão de 1/3 de férias. Não paga 1/3 de férias até fevereiro de 2017. Poxa, mas e o meu direito adquirido? Que diz na lei que eu tenho que gozar de 12 em 12 meses as minhas férias. E eu só posso não quando faltar pessoal. Né? Daí tu indeniza o cidadão, não, olha, eu preciso de ti, eu estou te indenizando para te ficar, né? E aí não tem para pagar 1/3 de férias. Aí, de repente, quem sabe, não tem nem para pagar o 10º. Tá? Só que assim, ó, como que tu faz uma campanha dizendo uma inverdade? Que agora a casa está arrumada. Sendo que nós sabíamos desde o começo que o cenário do país não está arrumado. Que o país caminha para um caos econômico como nunca visto antes. Aí estão esperando o quê? O dinheiro da repatriação? Se 38 bilhões vai ficar com o governo federal, para ele tentar fomentar o que ficou, que não foi feito em termos de estradas. O que vai sobrar para os municípios merreca? Onde o governador saiu de lá com as mãos abanando? É o estado do Rio de Janeiro, é o estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, antes que a coisa piore, antes que ela tome de repente, até a nossa folha comece a ser parcelada, a ser atrasada. E aí eu já quero dizer que dia 31 eu estive em Porto Alegre conversando sobre a questão de endividamento dos municípios, né? E a gente pode se mover ação pública para frear o endividamento do ente. Nós podemos mover, sim, ação pública. E é nessa seara que nós estamos entrando, que nós estamos fazendo uma pesquisa muito forte. E me foi cobrado como presidente do sindicato que eu não estava fazendo nada. Porque até há 4 anos atrás nós tínhamos, né, um cenário. Hoje nós estamos outro. Agora tem, e obviamente não fechou os 4 anos, mas agora nós temos um cenário de corte. Aonde que está se cortando? No servidor de quadro estável. Por que não se corta em CC? Por que não se corta o externo? Claro, eu vejo vários municípios, Tupã-Sertã foi um deles que eu ouvi, mas vários outros falaram de que o modelo que hoje se subsidia, se arrecada recursos para os fundos, é um modelo que vai inviabilizar os executivos e vai ficar impraticável no decorrer dos anos. Eu vejo você várias vezes defendendo o fundo e dizendo que a municipalidade
Tupã e vários outros municípios têm débito com o fundo, isso está parcelado, enfim, tem coisas assim. Essa questão foi debatida também nesse encontro que você teve lá. Os fundos podem prejudicar as administrações ou dificultar ou impossibilitar as administrações de poder bancar todo esse recurso, porque é um recurso bem expressivo. Realmente é um recurso, tanto é que quando se fala em atuário, assim, hoje em dia, para te poder abrir um concurso público, tu tem que ter o atuário para ele fazer a projeção, né? Sim, com certeza. Nós sabemos disso. E até eles falam numa complementar, né? De uma aposentadoria complementar pela questão do teto. Mas o que vem respingar aqui? Aquilo que não foi recolhido há muito tempo atrás, né? Nós entramos com uma ação que foi usado o dinheiro que nós tínhamos do nosso fundo na época, né, que foi usado indevidamente, nós perdemos essa ação. Então, o que o atuário faz? Ele faz essa projeção. Porém, hoje nós estamos aposentando, só que nós não estamos renovando o quadro, porque esses CCs e essas contratações que tem aí, né, essas contratações, elas vão para onde que o dinheiro vai migrar? Para o INSS. Ela sai da prefeitura e migra para o INSS. Aí diz assim, mas não tem dinheiro para fazer concurso. Mas se paga. Se paga com a inscrição. Se cobra um patamar X para que se abra esse concurso para se cobrir. Não precisa se tirar vantagem disso. Faz com que a inscrição seja no valor de quem vai fazer esse concurso público. O que nós não podemos é ficar nos queixando e não achar soluções. Porque avisados foram. Avisados estão sendo. Eles estão vendo a real situação, né? O dólar já disparou novamente, né? Então, assim, não pensa não que se tu não fomentar, que se tu não alimentar, que o dinheiro vai cair do céu. Os juros bancários continuam exorbitantes. Esse ano nós tivemos suba de 9 vezes de juro bancário, enquanto o nosso salário mínimo sobe uma vez. E aí chega lá e diz, não, vou te tirar esse teu GEF. Mas esse GEF fazia parte da minha vida. Eu contava com ele e da noite para o dia eu perdi. Ele já estava contabilizado nas minhas despesas, porque é um trabalho a mais que eu faço, né? Então, assim, há de se rever. Tem que se parar e se pensar e rever posturas. O que não é admissível, e na minha pessoa, enquanto presidente do sindicato, jamais vou admitir que lesem colegas. Jamais vou admitir que essa economia seja feita sangrando o funcionário público. Isso a gente está vendo no Estado, que hoje a gente vê pessoas que não têm nem condições para pagar a sua condição para chegar no serviço, né, para o seu salário estar sendo parcelado. Então, isso é inadmissível. Não tem como. Aí tu para e pensa assim, poxa, uma Câmara, 4 anos a favor do prefeito, ela não fez uma economia para ajudar em absolutamente nada, sabendo que o ente precisava. Que poderia fazer uma economia. Enquanto nós tivemos essa política, infelizmente, essa política de partido, e não tiver essa política de sociedade, que a coisa tem que ser feita, né, para todos. E ao mesmo tempo eu te pergunto, com que condições um servidor vai atender ao público? Com que condições ele vai atender? Se dentro da sua remuneração ele está sendo achatado. Você comentou que dia 18 vai ter uma reunião, né, com alguns dados que você está solicitando à Prefeitura Municipal, dados financeiros de custos e de despesas que a Prefeitura tem no seu dia a dia. Essa reunião é para os associados, é para os funcionários? Quem é que vai estar na reunião? São os associados, são os funcionários, são aquelas pessoas que cobram da presidente do sindicato uma postura. São aquelas pessoas que até ontem não se manifestavam porque tinham medo de perder seu FG. Ou porque tinham medo de perder alguma hora. Estão perdendo tudo, né? Só espero que não percam, né, a vontade de lutar. Ou nós, enquanto classe, nos organizamos, ou o trator passa por cima de nós. E depois não adianta chorar. Não adianta reclamar. Sabemos que a situação é horrível, jamais vamos querer prejudicar a prefeitura em hipótese alguma, porque é de lá o nosso ganha-pão, né? É de lá que sai o nosso sustento. Mas ou nós, enquanto servidores, colocamos na cabeça que nós somos uma categoria, que nós prestamos serviço para o município, que nós precisamos chegar a um bom senso, né? Que nós temos que rever muitas coisas. E dentre delas, essas questões, né? Porque tu não pode simplesmente penalizar o funcionário de quadro e deixar o CC. E não mexer, e não enxugar, e não rever secretarias. Como é que fica essa história?
E aí vai querer culpar. Aí depois o meu colega é relapso? O meu colega deixou de fazer? Cobra do meu colega quando ele sai fazer curso, se ele não está fazendo como deveria ser. Cobra dele. Mas não tira dele aquela função que ele está fazendo. Dá uma olhada por aí e vê se não tem como conter gastos em outros lugares, em outras repartições. Né? Porque tu está fazendo algo a mais. A gente já deixou passar batido essa história da licença-prêmio, porque ela é um prêmio. Agora, 1/3 de férias, os FGs, e amanhã será o quê? Daí não vamos receber o 13º? Depois, em janeiro, nós não vamos receber o salário e vamos ficar de braço cruzado? Nós temos que tomar atitudes. E essas atitudes são feitas em reuniões, em assembleia. Então, eu estou aqui convocando os meus colegas, que alguns deles não se encontram no município, que sindicato não se faz na pessoa da presidente. O sindicato se faz na união dos colegas. Não adianta ficar criticando, porque eu venho aqui e falo. Eu vou lá com o prefeito e falo. Enquanto não houver conscientização e mobilização de categoria. Então, antes de atirar a primeira pedra, compareçam, participem, né? Porque nós vamos ter que tirar alguma solução viável. Nós não vamos poder entrar em 2017 com todas essas preocupações, né? Ainda mais que a gente sabe que será também um ano muito pesado, que o nosso país está estagnado e está engessado, mas eu sigo naquela linha. Não vamos permitir, não vamos admitir e vamos lutar até o final. Não, que seja, então, a última instância sangrar servidor público de quadro estável. Então, tem que se rever, tem que se abrir concurso sim, tem que se alimentar o fundo sim, vamos ter que achar mecanismos sim, sempre fomos parceiros para isso, tanto é que numa reunião que eu tive, eu trouxe para o prefeito, das prefeituras que estavam entrando contra o Estado, das prefeituras que estavam entrando contra a União, daquele repasse que vinha menor, a gente sempre foi parceiro e a gente vai continuar sendo parceiro. Mas está aqui o quê? É um clamor do servidor que me procurou e hoje eu estou reivindicando. Não vamos admitir corte de IGF enquanto tiver CC dentro da prefeitura. Esta é a Cláudia Cardoso, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Tupanciretã, que nos solicitou um espaço e trouxe essas informações, a posição dela e do sindicato que ela representa, e também convocando aí para uma reunião no próximo dia 18, não amanhã, mas na outra sexta-feira. Obrigado, Ana Cláudia, pela presença, e a gente, claro, fica à disposição do sindicato e também da municipalidade para que queiram repercutir essas suas colocações, e estaremos com certeza em outros momentos trazendo novamente essas informações aqui na nossa programação.